preciso dizer para vocês uma coisa. Quando a gente vai correr, né, eu sei que tem gente aqui que corre maratona, né, ou pelo menos caminha nessas caminhadas solidárias, etc. E todo mundo sabe que um atleta, para correr uma maratona, ele precisa treinar muito. Ele precisa ter um bom condicionamento físico, ele precisa ter uma boa alimentação, e ele precisa treinar diariamente, ele precisa aprender muita coisa até que ele possa chegar a correr uma maratona e ganhar uma medalha, certo? Na organização vai ser exatamente a mesma coisa. Nós não podemos querer amanhã estar correndo já 100 metros, né? Ou muitos quilômetros. Né? Não podemos querer fazer uma maratona, aquela maratona que tem lá em São Paulo, de uma vez. A gente tem que ir treinando, tem que ir fazendo aos poucos. E a organização, ela é assim. Então, começando assim, entendendo que a gente não pode querer começar, ninguém vai começar pelo final, né? Ninguém vai poder correr a maratona sem antes ter treinado, sem antes ter se preparado, sem antes ter se alimentado bem, né? E a organização, ela é assim também, tá? A gente vai começar aos poucos. Vocês pode ser que hoje, no final da live, vocês falem, poxa, mas eu ainda não aprendi a me organizar, mas essa é a ideia. A ideia é primeiro dar os fundamentos, explicar para vocês por onde a gente vai começar, tá? Como vocês vão se alimentar, como vocês vão entender. O mais importante de tudo é você entender a lógica da organização, entender quais são as ferramentas que você tem. Depois eu vou ensinar vocês a usarem a metodologia que eu criei para mim, né? E isso é o método VPV, né? O método Viver para Valer, o método eu vou explicar para vocês hoje, é o método que eu criei para mim a partir de vários métodos de organização. Né? Metodologias de organização, metodologias de planejamento estratégico, etc. Né? Então, eu fui pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e de repente surgiu o meu método de organização pessoal. Eu vou ensinar esse método para vocês, mas aos poucos vocês vão ver que vocês vão adaptar esse método à sua realidade. No começo, às vezes, a gente precisa de uma coisa mastigadinha, mas depois a gente vai aprender a fazer sozinho. Né? É a lógica da maratona, né? Começar aos poucos e depois correr e quase voar. Né? Essa é a minha ideia com vocês. E aí o método VPV surgiu, a ideia de estruturar o método foi do meu marido, na verdade. Um dia eu estava conversando com ele, eu falei assim, eu vou fazer umas lives, Quando eu comecei a explicar para ele como seria essa semana, e um dia eu expliquei para ele como era o método, e ele começou a aplicar também o método que eu fazia para mim, e ele falou assim, Mirene, você tem um método próprio, você precisa estruturar esse método para você poder passar para as pessoas. E aí ele é filósofo, né? Ele começou a me dar todas as explicações fundamentais, né? E tá ele aí. E começou a me dizer que... E aí, conversando com ele, ele me deu essa luz, né? Ele mostrou para mim que se eu tinha um método próprio, eu tinha que estruturar e saber explicar, né? E surgiu o nome, né? Método VPV significa método Viver para Valer, né? Que eu já expliquei para vocês, mas tem muita gente nova aqui, então eu vou dizer por que é viver para valer. É viver para valer porque a gente tem que viver com intensidade e fazer valer a nossa vida. Né? A gente não pode... Tem aquela música, né, que diz, deixa a vida me levar, a vida leva aí. Né? Às vezes a gente se deixa levar mesmo. Às vezes a gente não tem a nossa vida nas nossas mãos. Às vezes a gente só vai vivendo. Né? Vai vivendo conforme as coisas vão acontecendo e a gente não sabe nem aonde a gente quer chegar. Né? E quando eu comecei o blog, eu coloquei esse nome porque tem esse sentido, né, tem esse sentido de viver a vida intensamente, de fazer a nossa vida valer e de aproveitar cada instante da nossa vida. Quem me acompanha aqui no blog sabe que na semana passada eu perdi uma prima muito jovem, com 28 anos, e eu sempre penso nisso, a nossa vida ela é muito fugaz. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se a gente vai ter amanhã para viver. Então hoje a gente tem que viver intensamente. E quando eu digo intensamente, não é pra gente se cansar não, gente. Intensamente é viver cada momento como ele deve ser vivido. Viver cada momento da melhor maneira possível. E VPV
além de ter esse trocadilho, tem outro também. Que aí é onde a gente quer chegar, né? V, visualizar. P, de planejar. E outro V, de vivenciar. Todo método de organização que vocês escutarem, se vocês pararem para pensar, ele vai ter esses 3 momentos. Que você tem que visualizar a sua meta, que você tem que saber onde você quer chegar. Depois você tem que planejar como você vai chegar até ali. Como você vai fazer para conseguir alcançar a sua meta. E depois que você planejou, vem a parte mais difícil. Viver o que você planejou. Porque não adianta a gente saber onde a gente quer chegar. A gente tem que saber qual é o caminho. E a gente tem que seguir o caminho. Se você pegar, vamos pegar o exemplo do GPS, né? Você vai colocar lá o endereço no GPS. Ah, eu quero chegar na rua Marechal Deodoro, onde eu trabalho. Tá, vou lá, coloquei no GPS, Marechal Deodoro. Tá. Se você não colocar lá para ele buscar o caminho, você não vai saber qual caminho que você vai ter que seguir, né? Bom, tá, qual caminho? Ah, tem 2 rotas. Qual delas eu vou? Ah, vou por essa. Tá. Mas você só vai chegar lá se você caminhar numa dessas rotas, certo? Você vai ter que escolher qual é o meio que você vai usar também para você chegar. Ou você vai de carro, ou você vai a pé, ou você vai de ônibus, ou você vai de bicicleta, né? Mas você tem que saber qual é o meio que você vai usar. Então, tudo isso tem que estar presente no método de planejamento, no seu método de planejamento, né? Você tem que visualizar onde você quer chegar, você tem que planejar qual é a rota que você vai seguir e você tem que caminhar. Você tem que seguir essa rota. E às vezes a gente fica planejando e nunca chega. Por quê? Porque a gente não colocou em prática. Então, precisa ter esses 3 elementos.